E aí pessoal, beleza? A dica de hoje é sobre razão. Então agora a gente vai entrar numa jornada falando sobre razão e proporção. No primeiro vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os conceitos de razão e eu vou fazer 3 exemplos. Um exemplo mais simples para você entender o conceito envolvendo razão e depois 2 exemplos envolvendo questões do Enem, para você ver como que isso aparece nas provas. Certo? Então, ó, siga o vídeo aí. Então a dica é sobre razão. Então, primeira coisa, sempre quando a gente começar um tema, a gente precisa aprender o conceito desse tema. Razão. Então vamos atender o conceito da palavra razão. O que significa essa palavra matematicamente? Vamos aprender esse conceito através de um exemplo. No exemplo ele fala assim: a Unesp tem o vestibular de medicina mais concorrido do país. Em 2018 foram 8.190 candidatos para 90 vagas. Se eu quiser comparar o número de candidatos com o número de vagas, eu preciso fazer uma razão. Então você entendeu. Razão é uma relação entre duas grandezas ou dois números. Então, se eu quero comparar duas grandezas, relacionar essas duas grandezas, eu vou fazer uma razão entre essas duas grandezas. No nosso exemplo especificamente, se eu quero fazer uma razão, se eu quero fazer uma comparação entre candidatos e vagas, eu vou fazer uma razão que significa uma divisão. Então, razão é divisão entre dois números. Eu vou dividir quem por quem? Candidatos por vaga. Quem vem primeiro vai em cima e quem vem depois vai embaixo. Então, ó, no nosso exemplo, que eu vou fazer uma comparação dos candidatos com as vagas, eu quero saber quantos candidatos tem em uma vaga, eu vou fazer os 8.190 candidatos dividido por 90. Isso é a nossa razão, a nossa comparação. Simplificando, em cima e embaixo por 90, a gente tira que a razão vai ser 91 por 1. O que significa 91 por 1? Esse 91 está relacionado a candidatos. Então aqui a gente tem candidatos. Então aqui a gente tem candidatos. E aqui embaixo nós temos vagas. Então, 91 candidatos para uma vaga. A gente relacionou. Então, a gente sabe que no vestibular da Unesp em medicina tem 91 candidatos para uma vaga. Isso em 2018. Ok? Então, quais são os dois conceitos que você precisa ter na cabeça? Razão é uma divisão e relaciona duas grandezas ou dois números. Tá certo? Aí você fala assim, mas no Enem não cai assim. Será? Vamos ver o nosso exemplo. Nosso exemplo, ele fala assim, ó, é um exercício do Enem em 2013. Ele fala assim, ó, em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão, que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é. Então, ó, primeira coisa, sempre atentos à pergunta. Qual que é a pergunta? A pergunta, ele quer saber a razão entre quem? Entre as cadeiras reservadas e o total de cadeiras. Então, se ele quer uma razão, a gente já sabe que a nossa resposta vai ser R, que é a razão, que vai ser as reservadas, dividido pelo total. Então, esse é o nosso caso. Então, a gente só precisa buscar no enunciado quem são essas cadeiras reservadas. E a gente encontra, logo aqui no início, ele fala assim, ó, a figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, na qual as cadeiras escuras estão reservadas. Quantas cadeiras escuras a gente tem? Se a gente contar aqui as cadeiras escuras,
a gente vai ter um total de 17 cadeiras. E o total de cadeiras? São todas as cadeiras. A gente sabe que na vertical a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na vertical. E na horizontal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 na horizontal. Então significa que a gente tem um total de 70 cadeiras. A nossa razão é 17 sobre 70. Muito bem. Então, essa é a razão que ele pediu no enunciado. Você fala assim, mas esse é um exercício de 2013. Faz muito tempo. Não cai mais assim. Então, se liga no próximo exemplo. Então, você viu que esse exemplo é um exemplo de 2019. 2019, Enem. Super recente. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades, contado em minutos. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Você fala assim, você leu no primeiro momento e falou assim, nossa, mas não é um exercício que tem a palavra razão. Então, para o vídeo um minutinho e tenta achar qual a palavra que está simbolizando essa ideia de razão. Então, se você acha que a palavra que simboliza a razão é quilocalorias por minuto, você acertou. Por quê? Essa palavra é uma relação. Ele está te dando uma relação. Lembra um dos conceitos de razão? Um dos conceitos de razão é que ela relaciona duas grandezas. E é o caso desse exercício. Ele está relacionando quilocalorias com minutos. Então, esse é a ideia que envolve razão. Então, a gente sabe que é razão. Lembra, sempre atento com a pergunta. Qual que é a pergunta? Qual atividade física proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, ele quer o maior consumo de quilocalorias por minuto. Em resumo, a gente não acabou de identificar que esse conjunto de palavras, quilocaloria por minuto, indica razão? Então, é isso que a gente vai fazer. Calcular a razão de cada uma das atividades físicas que estão representadas no gráfico. Então, vamos começar calculando pela razão número 1. Na atividade física número 1, a gente sabe que tem um consumo de 20 quilocalorias em 10 minutos. Então, se é 20 quilocalorias em 10 minutos, é 20 dividido por 10. A palavra que vem primeiro sempre vai em cima. Então, 20 dividido por 10, 2 quilocal por minuto. Segundo, ele tem um consumo de 100 quilocalorias em 15 minutos. Então, a razão número 2, 100 quilocalorias em 15 minutos. Isso daqui vai dar, simplificando por 5 em cima e embaixo, isso é 20 sobre 3. Isso daqui é aproximadamente 6,6 quilocalorias por minuto. Razão número 3. Vamos no ponto número 3. O ponto número 3 tem um consumo em 20 minutos de atividade, ele vai consumir 120 quilocalorias. Então, vai ficar 120 por 20. Isso aqui é 6 quilocalorias por minuto. No 4, ele tem um consumo em 25 minutos, ele consome 100 quilocalorias. Então, a razão número 4 é 100 quilocalorias em 25 minutos. Isso daqui dá 4 quilocalorias por minuto. E por fim, a razão número 5, em 30 minutos, ele consome 80 calorias. Então, 80 calorias
em 30 minutos. Isso daqui é 2,6 calorias por minuto. 2,6 aproximadamente. Certo? Então, qual que é a atividade física que mais consome caloria? A atividade física que mais consome caloria é a atividade número 2. Na atividade número 2, a gente tem um consumo de 6,6 calorias por minuto. Que alternativa é essa? Alternativa B. Ok? Então, no nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre proporção. De novo, mesma ideia, vou trazer um exemplo para você entender o conceito de proporção. E depois a gente vai desenvolver os exercícios do Enem relacionados a esse assunto de proporção. Ok? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e não esqueça de acompanhar o Macfísica São Carlos nas redes sociais de Instagram e Facebook. Obrigado por assistir mais um vídeo. Até a próxima.